Esta é a Rádio Conceição FM, ZYD 777, canal 290, operando em 105.9 MHz. Uma emissora comunitária das obras sociais e culturais Conceição de Itajaí. Estúdios e transmissores na Rua Jorge Matos, número 75, Centro de Itajaí. Rádio Conceição, há 23 anos a serviço da comunidade. Ouça agora na Conceição FM, programa Itajaí, 200 anos de fé, com a apresentação de Márcio Reiser. Aqui você acompanha uma série de entrevistas com historiadores e líderes religiosos sobre o caminho da fé em nossa cidade. Amigo Rádio Ouvinte, é com alegria que estamos iniciando mais um programa Itajaí, 200 anos de fé. Aqui pela sua rádio Conceição FM 105,9. Você que nos acompanha pelas redes sociais, do YouTube e do Instagram, a nossa saudação. O programa Itajaí 200 anos de fé tem como objetivo primeiro da nossa rádio entrevistar pessoas, né, que fazem parte de alguma denominação religiosa, que é para nós saber um pouco mais da história de fé de cada um, de todos os nossos munícipes. Afinal de contas, Itajaí, no ano de 2024, está celebrando 200 anos da criação do Curato do Santíssimo Sacramento, a primeira comunidade de fé de nossa cidade. Mas ao longo desses 200 anos, outras denominações também chegaram em nossa cidade e se estabeleceram, e é esse então a nossa proposta. Hoje nós temos aqui conosco os dois pastores da Igreja Deus é Amor. Nós temos o pastor Josué de Souza. Boa noite, pastor. Boa noite. E nós temos o pastor Gabriel Xavier. Boa noite, pastor. O pastor Josué, ele congrega no Jardim Esperança, é isso? E o pastor Gabriel no bairro da Fazenda. Muito bem. Então, boa noite para vocês também. É uma alegria tê-los aqui conosco e já de antemão agradecemos o atendimento ao convite que nós fizemos. Pastor Josué, pastor Gabriel, para vocês, né, enquanto homens de fé, o que é fé? Primeiramente eu quero agradecer a Deus por esse convite. Deus possa abençoar grandemente, né, essa vida de todos aqueles que estão participando agora, todos os ouvintes, que através dos ensinamentos aqui eu tenho certeza que Deus vai alcançar para a edificação da nossa fé. Então, a fé, para mim, já fala lá em Hebreus 11. São Paulo. Né? Em Hebreus 11 fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé ela é uma base que sustenta toda a estrutura da nossa vida cristã. E nos leva também a depender de Deus, a viver uma vida de renúncia. E a gente vê também heróis, né? Homens que viveram totalmente pela fé. Então, assim, não é aquilo que a gente vê, mas é aquilo que a gente espera, né? Esse é o meu ponto de vista de crer na pregação da palavra de Deus e ser alcançado também como testemunhas do Senhor através da fé. Podemos dizer que o pai da fé foi Abraão? Podemos dizer também, né? Que Abraão, ele foi um grande exemplo, né, de um homem de fé, um homem que foi atrás do chamado de Deus, quando o Senhor falou com ele para sair de Harã, né? E ele ouviu a voz do Senhor Jesus, não duvidou, e é como se Abraão ele visse o invisível. Ele deixou, né, a sua casa, a sua parentela e foi atrás da promessa de Deus. Então ele acreditou, ele creu e ele foi totalmente dependendo de Deus. Então isso é a fé, né? Depender de Deus, é crer no chamado daquilo que Deus ele proporciona para cada um de nós. Muito bem. Pastor Gabriel. Amém. Boa noite a todos os ouvintes. Quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade também. Irmãos, como o pastor José já deu também um respaldo,
também levo em Hebreus capítulo 11, amém? A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e da prova das coisas que se não veem, amém? Não é algo que você vai ver, mas devido à fé em Cristo Jesus, devido à fé que você ouve da parte de Deus, amém? Você não está vendo algo, mas você confia na voz do seu Deus, amém? Como o pastor já disse, é total confiança perante o nosso Deus, amém? É saber que eu não vejo, mas eu sei que lá na frente Deus está né, trabalhando a nosso favor, está abrindo portas, está movendo o mar, está abrindo o mar, amém? Então andamos totalmente confiantes em Deus quando temos a nossa fé. Muitos homens de Deus viveram através da base da fé, amém? Enoque foi transladado através da fé, amém? Homens de Deus, amém? Andaram totalmente dependentes de Deus. Estamos nele porque Ele provê todas as coisas para a nossa vida. Quando temos a fé no Senhor, sabemos que não vamos perecer, porque ouvimos alguém que é maior e sabe todas as coisas. E a Bíblia nos deixa bem claro que a fé ela vem para ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Estamos com a nossa fé fraca, tem momentos que a nossa fé se abala, temos a cada vez que nós buscamos, vendo mais, vemos a grandeza do nosso Deus e a nossa fé é acrescentada para a glória de Deus, amém? É confiar no nosso Deus, é andar totalmente dependente dele, amém? Isso é a base da fé. Nem sempre é fácil, né? Nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Viver pela fé e da fé. Às vezes nós vivemos pela fé e às vezes em busca dela, né? Quer dizer, a fé está em nós. A semente da fé foi colocada no nosso coração pelo próprio Senhor. Porém, assim, tem momentos que a gente vive pela fé. Não é? Porque parece que todas as coisas concorrem para nos tirar, né? Para mexer, abalar nossas estruturas de fé. Mas aí é que nós temos que nos firmar, não é verdade? E a gente vê também a bem-aventurança, né? Pela fé. Né? É pela fé. É igual quando Tomé ele duvidava da ressurreição e Cristo foi ali e se apresentou diante deles. Bem-aventurado aquele que não vê, mas crê. É verdade. Então a gente está bem-aventurando todo aquele que vive pela fé. Então, é muito importante. Né? Ele viu o sobrenatural. Sim. Pela fé, a pessoa vê o sobrenatural da parte de Deus. É um entregar-se, né? É um lançar-se nos braços de Deus e deixar que Ele conduza, não é verdade? Agora, falando um pouco da igreja, Deus é amor. Onde nasceu, como surgiu a igreja, Deus é amor, né? Onde é que ela nasceu? Aqui no Brasil, acho que ela nasceu aqui mesmo, né? Não foi? Sim. São Paulo. Foi em São Paulo. Isso. Agora tem que começar assim para a gente entender, né? A história da Igreja Deus Amor. Ela foi fundada pelo saudoso Davi Miranda, né? Uhum. E queria até falar um pouco sobre a vida dele antes de ele conhecer Pode a falar. Cristo. E ele vivia numa cidade chamada Santa Helena, uma fazenda, né? Ali no Paraná. E ele era muito católico, né? Muito católico, assim. E ele conta que a sua família toda ali tinha essa crença, né? O catolicismo. E chegou uma parte assim da vida dele que o pai dele acabou falecendo e o pai dele cuidava da fazenda, tinha que cuidar né? Muito importante. E aonde que a mãe dele já não podia mais levar isso adiante, como era a fazenda, a gente sabe que tem bastante trabalho, coisas que tem que ser feitas. E ele foi embora para São Paulo. E lá ele vai contar a conversão dele, que ele era uma pessoa que fumava, uma pessoa que bebia, que vivia nas baladas. E ele sempre, assim, não gostava de crente, não gostava de cristão. Ele sempre fugia das igrejas. E até um dia que a mãe dele se converteu ao cristianismo, né? Ela virou evangélica. E ali então... Olha, foi lá quando... 1932, se não me engano, né? 1960, mais ou menos. E ali então ele não gostava de crente, ele odiava. E a mãe dele sempre clamando a Deus que o Senhor viesse fazer uma obra na vida dele, né? Tirar ele da bebida, dos vícios.
E ele conta que um dia ele estava saindo da matinê dançante e quando, se ele soubesse que tivesse uma igreja, ele passava do outro lado da rua, que ele não gostava de passar na frente. E nesse dia ele estava procurando ali um lugar para ele festejar. E nesse dia ele ouviu uns barulhos, ele achou que era, né, uma balada, alguma coisa, e ele entrou para ver. Aí quando ele entrou ali, o irmão já abordou ele na igreja, na porta da igreja, e falou: olha, você quer entrar? Aí ele falou: não, obrigado, estou bem aqui. Ele falou: não, pode entrar, se tu quiser sair, né, pois pode sair. E ali ele conta que ele já teve a primeira experiência, que quando ele sentou no assento lá, ele já não conseguiu mais se levantar. Aí ele, sentado ali, ele era uma pessoa muito incrédula, pessoa que não acreditava assim, né, muito incrédula. E através de uma pregação de um baiano, que tinha um sotaque baiano, ele até meio que zombou desse pregador, dizendo: eu quero ver que vai sair daí, né? Esse homem não escreveu nenhum esboço, nem nada. E ele pregou sobre a passagem de quando Abraão oferece sacrifício ali a Isaac. E ali ele começou a pregar e Deus começou a falar com ele. E foi a primeira vez assim que ele chorou. Ele conta, né, na biografia dele, que ele chora através da pregação. E ali ele ouviu a voz do Senhor Jesus falando profundamente na sua alma, no seu coração. E Deus levanta até uma irmã para falar com ele que Deus tinha grande obra com ele. E naquele momento ele aceitou a Jesus. E quando ele estava saindo na rua assim, ele olhou para o céu, ele tinha até a carteira de cigarro no bolso. Ele tirou, jogou fora e falou: a partir de hoje, Senhor, eu te aceito como meu Salvador e deixo de tudo aquilo que não agrada o Senhor. E ali ele teve a experiência com Deus, o Senhor tocou profundamente nele. E ali ele começou a sua vida de oração, uma vida de comunhão com Deus. Que igreja era essa? Foi na Igreja Pentecostal Maravilha de Jesus, se não me falha a memória. E aí ele, buscando a Deus, clamando ao Senhor Jesus, se colocando. E ele conta também na sua história que em uma semana, que quando ele conversão, ele buscava muito na madrugada. Desde quando ele se converteu, ele orava muito na madrugada. E o Senhor Jesus batizou ele com o Espírito Santo e com fogo. Uma semana de crente. E ali ele já teve a experiência. E aí, numas madrugadas, eles clamando a Deus, o Senhor veio e falou para ele: olha, eu tenho grande obra para ir fazer no teu intermédio. Eis que eu tenho visto as tuas orações, tenho ouvido também visto as tuas lágrimas e todos os teus sacrifícios. E eu tenho uma grande obra para fazer contigo. E ali ele assentou no coração dele, esperando essa promessa chegar. E se passar o tempo, ele era de outra denominação, né? E chegou até um tempo que o Senhor Jesus tornou a falar com ele. E nessa madrugada o Senhor veio e falou para ele: ó, a partir de hoje eu tenho uma obra a fazer contigo. E o nome da igreja é a Igreja Pentecostal Deus e Amor. Aí ele achava que já tinha essa igreja. E ele foi procurar, né? Foi procurar e pesquisando não achou. E aí ele viu que era algo novo que Deus tinha para realizar na vida dele. Ele contou para a mãe dele, ficaram muito felizes. E Deus começou a realizar a obra na vida dele. Aí depois de ele buscar Deus, ele pediu para a empresa mandar ele embora, para ele estar usando esse dinheiro da saída para investir na igreja. E isso ele fez, mandaram ele embora. Ele pegou o dinheiro ali da saída dele, investiu na igreja. E ali ele preparou tudo, né, para a inauguração. Foi a primeira igreja inaugurada, Conde de Sarzerdas, lá em São Paulo. No ano de 1962, foi a primeira igreja Deus e Amor. E ali o Senhor Jesus, ele começou um ministério muito grande, uma igreja pequenininha. O Senhor começou um trabalho na vida dele assim extraordinário, porque como a gente falou da fé, a igreja Deus e Amor, ela vive pela fé, os irmãos contribuindo. É uma igreja que, pelos seus frutos da oração, né? E o Senhor Jesus, ele foi honrando a vida do saudoso missionário pela doutrina, pela pregação, pelas orações. A gente é conhecido uma igreja de oração, que a gente preserva, né, pela oração, pela obediência a Deus, a palavra de Deus. E o Senhor Jesus foi operando na vida dele, e a igreja foi crescendo e foi se tornando grande, conhecida.
muitas concentrações, e através dessas concentrações a igreja ela começou a ser perseguida. Muita programa de televisão, de rádio se levantaram contra a igreja devido a essas concentrações de milagres, libertações, curas, e as pessoas então começaram a ser impactadas pelo poder de Deus. Eu digo que foi um grande maravilhas, muitos testemunhos de pessoas que ressuscitaram na concentração. Nós temos evangelista que era paraplégica, ela foi tocada, hoje ela tem 36 anos, e hoje ela é evangelista, pregando o evangelho aos 4 cantos da terra. Então, assim, são muitas experiências com Deus. É uma igreja que começou pequenininha e hoje está em mais de 150 países do mundo. Então, a gente vê uma igreja que cresceu através da oração, através da obediência e através da proclamação do evangelho do Senhor Jesus Cristo. E a gente viu muitas experiências, né? Muitas experiências contadas, vividas também pela igreja. Então, assim, Deus operou, e como tem operado, esses 62 anos nós temos de igreja, e é uma igreja que cresceu muito, né? Uma igreja que tem quase todos os países, e o Senhor Jesus sempre confirmando a promessa dele com essa igreja. E Deus, ele, através de uma experiência assim na vida do missionário, a primeira experiência de cura que ele teve, ele estava orando, né, na hora da oração, a igreja estava cheia, e uma mãe levou uma criança, o seu filho, que ela não tinha o globo ocular, ela não tinha nascido o globo ocular. E através da oração, a mãe veio chorando até o altar e apresentou essa criança, porque ela tinha aberto os olhos com os 2 globos oculares. Então, assim, foi algo extraordinário. As perseguições que surgiram contra a igreja devido a isso, por causa que eles falavam que a igreja estava mentindo acerca das curas, e até teve audiência já também a respeito disso. E através dessa audiência, o missionário teve que provar o porquê dessas curas, né? E ele foi até nessa audiência e levou um homem que ele usava droga, teve overdose e cortou a própria língua. E ele não falava, ele somente assim babava bastante. E através da oração do saudoso missionário, numa concentração, ele foi curado. E hoje ele prega, ele fala. E eu tive até experiência, quando eu tinha mais ou menos uns 7 anos de idade, ver esse pastor que não tem língua e hoje prega o evangelho. Hoje eu pude ver com meus próprios olhos esse grande milagre de Deus. Então, assim, é uma igreja de poder, uma igreja mesmo que a gente vê muitos milagres, e o crescimento, assim, Deus sempre tem confirmado através da oração, através do colocamento da igreja. Muito bem. A sede hoje é em São Paulo. Isso. É aquela sede que tem lá em São Paulo grande, que tem... o templo da glória de Deus, né? Um templo bem bonito. Existe um conselho superior, ou todos são no mesmo nível, pastores, ou tem alguns que são mais graduados, não mais graduados, mas que têm uma responsabilidade maior sobre a igreja? Nós temos a diretoria, né, da Igreja Sim. Deus Amor, eles que mandam, né, que fazem ali todas as ordenanças para a igreja. Dão toda a direção do que é preciso, né? Isso. Eles que... Aí tem a nossa presidente, irmã Irene Miranda, que é a esposa do saudoso missionário. Ela que também está na frente, juntamente com a irmã Débora, né, que é a filha dela, que fazem todo ali o trabalho da Igreja Deus Amor. E até hoje, como todos conhecem, pelo regulamento interno que a gente possui, né, da Igreja Deus Amor, então tudo já tem essa hierarquia, né? É eles que governam tudo ali, mandando, e nós que estamos na frente da obra, todos nós obedecemos todas as ordens que são passadas para nós, né? A formação, o processo, o estudo teológico, tudo é orientado pela igreja. Sim, nessa parte assim de estudo, a igreja hoje está avançando bastante, né? Então, assim, a gente louvamos a Deus por isso, porque é muito importante a gente ter o conhecimento, né, da palavra de Deus. E hoje eles já estão avançando bastante com estudos. Nós temos livros também, que é passado pela igreja, baseado tudo na palavra de Deus, e que nós recebemos esses ensinamentos. Todos nós recebemos ensinamento do batismo, do obreiro também. Então, assim, pastores,
Graças a Deus que hoje a nossa igreja, assim, nessa parte, ela tem avançado bastante para São o as conhecimento. orientações que são comuns para todo mundo, né? Em todos os lugares. Isso. É tudo ordem deles, né? Tudo. Muito bem. Além do uso da palavra da Bíblia, né, da palavra de Deus, vocês têm algum código, uma doutrina, um livro de doutrina, ou não? Ou é só as orientações? Nós temos o nosso RI, né? Regras internas. As regras. Regras internas da igreja, né? Como toda denominação ela tem suas regras, nós seguimos os princípios bíblicos, tem os preceitos, né? E as ordenanças, né? Que é dado segundo a ordem da nossa sede mundial, direção da sede mundial, tudo baseado na Bíblia, e claro que tem os bons costumes também da casa de Deus, né? Que temos também zelar e prezar, que é muito importante para seguir a ordem dentro da casa do Senhor, né? Então temos sim o nosso RI, né? Regras internas da igreja, né? Os preceitos, as ordenanças, e isso mantém a igreja no caráter e na imagem que ela tem, né? Isso nos mantém ali na imagem que a igreja de Deus é amor, ela costuma zelar. Amém? Amém. Então aqui em Itajaí hoje, quantas igrejas Deus é amor nós temos? Nós estamos em 9 igrejas, 9 contando com a nossa sede, né? 9. A sede fica na Rua Blumenau. Na Rua Blumenau. São João, isso. Aí nós temos na igreja na Fazenda, no Jardim Esperança, no Cordeiros, temos no Cidade Nova, temos também no Santa Regina, na Murta e Itaipava. Está bem espalhado, né? Isso. E como é que vocês veem o avanço, assim, hoje nós temos tantas tecnologias, as questões até propriamente de celular. Como é que foi para sobreviver à pandemia para vocês? Os cultos puderam ser transmitidos via online ou não aconteceu? Ficou tudo suspenso. Como é que aconteceu? Na pandemia a gente sabe que foi bem difícil, né? As igrejas elas ficaram fechadas, só que a sede mundial ela sempre fez transmissão, né? Cultos nos lares, e foi alcançando muitas vidas através também do programa Voz da Libertação. A gente tem bastante também rádio, né? Não somente no Brasil, mas também para fora do país, né? E assim, a gente, graças a Deus, que através até da tecnologia a gente pôde estar fazendo isso, né? Através das lives, através da rádio, foram, né, tendo transmissão ali, orações, palavras de Deus. A gente sabe que a igreja ela não pôde, né, naquele momento, aquele período, tá tendo seus cultos. Aí depois ali eles liberaram, mas graças a Deus que foi um avanço assim que ajudou bastante, né? E a gente vê que a rádio também é muito importante, que alcança bastante pessoas que precisam, né, e necessitam de palavras de fé, palavras de Deus, palavras de ânimo para ser alcançada. Foram momentos difíceis que as pessoas que estavam em casa, que não podiam sair, precisavam encontrar uma resposta, um consolo nas suas crenças, né, naquilo que elas acreditavam. Então, as transmissões, as lives, né, as exortações, a leitura da palavra, eu acho que confortou muito as pessoas que estavam em casa. Era uma necessidade, eu acho que todo mundo teve que, de uma certa forma, se adaptar, e graças a Deus que temos hoje essa tecnologia, né, que nos facilita. Não é isso? Muito bem. A Igreja Deus é Amor, ela é uma das igrejas mais conservadoras que nós temos ainda hoje, não é isso? Ela preserva, assim, né, e o que ainda conserva dentro do pentecostalismo, é isso, né? Eu acho que eu falei tudo. Assim, de mais rigor, quanto à veste, a questão, assim, em casa, pode ter televisão, não pode ter, todas essas coisas que antigamente se falava, assim, os crentes, os evangélicos não podem isso, não podem aquilo, enfim. O que ainda a igreja conserva de tradição? A nossa igreja ela é bastante conhecida por isso, né? Por conservar bastante a doutrina, os ensinamentos.
E assim, a Igreja Deus Amor, ela continua a mesma, né? Passado para nós, lá de São Paulo, que continua mesmo, a doutrina do Senhor. A gente tem doutrina e como também use bons costumes, né? Que a Bíblia fala que as más conversas corrompem o bom costume. Então a gente é conhecido por isso. Conhecido de pessoas a gente até vê que muitas igrejas antigamente preservavam também, né? Pelos costumes. E hoje assim que algumas delas chegaram a se abrir mais, né? Televisão também não é bom vista, né? Vocês não têm? Não temos. A questão de filmes, novelas, todas essas coisas assim que eles usam também como base, acho que é Salmo 103, né? Não porei as coisas má perante os meus olhos, se os nossos olhos for bom, nosso corpo terá luz. Então assim, são tudo aquilo que é referido à doutrina da igreja, elas são tudo passada por base bíblica, né? Nós não usamos shorts, nós usamos só calça. Praia também a gente assim, quando é verão assim, não é aconselhável. O bom é pegar uma praia mais distante, né? Ou ir à noite com a família, assim, mas devido às tentações, né, da carne, da praia ali, então a gente evita esse tipo de coisa para ver uma vida ali. Sim. Santidade separada para Cristo. E as mulheres não podem cortar o cabelo, né? Então as mulheres só usam saia, não podem usar calça, não podem usar short. Então tudo isso a Igreja Deus Amor, ela conserva, né? Os bons costumes e a doutrina. Na verdade, como o RI não mudou nada na igreja, graças a Deus permanece sempre os mesmos ali, né? E a gente zela por aquilo ali, graças a Deus não mudou, né? Está sendo o mesmo. Eu vejo que vocês são pastores jovens, né? Pastor Josué tem quanto? 27 anos? Vou fazer 27 em novembro agora. Ainda vai fazer 27. E o Gabriel, 28. Então são pastores jovens. Então dentro desse contexto hoje de ver, né, uma denominação religiosa, conservadora, que ainda traz jovens, isso é importante, né? Que ainda conservam esses valores. Vocês nasceram na igreja Deus é Amor ou vieram de outra denominação? Na verdade, eu tenho minha mãe, que desde cedo já congrega na igreja Pentecostal Deus é Amor. Eu fui a primeira igreja que eu conheci, que eu comecei a cultuar com eles, né? Desde pequenininho minha mãe levava para a igreja. Na verdade, minha mãe começou na quadrangular, né? Depois de um tempo ela foi para Deus é Amor, ela se batizou, se converteu e começou a congregar na Deus é Amor. Ele levava nós pequenininhos para a igreja, foi uma das primeiras igrejas que eu tive ali, a primeira igreja que eu vi a palavra de Deus, que eu tive um encontro com Jesus. Então, desde cedo, sim, eu na igreja Pentecostal Deus é Amor. E você também? Eu nasci numa igreja, né, que serve ao Senhor Jesus, sempre na Deus é Amor. Tenho meu avô, que mais de 50 anos serve ao Senhor Jesus, juntamente com a minha avó. Tem a minha mãe, tem as minhas irmãs, meus tios, minhas tias. Então, assim, eu nasci ouvindo o programa Voz da Libertação. Antigamente era aquelas fitas, né, aqueles discos. Então, eu ouvia bastante. Vi com meus olhos, muitas libertações, curas. O meu avô, na verdade, foi grande exemplo para mim, grande pilar na minha vida, né? Foi ele que mostrou a ser um homem, como servir a Deus, obedecer. E tudo isso eu aprendi através da minha família, assim, que sempre serviu ao Senhor Jesus, mostrando vidas de oração, né? Para a gente suportar as lutas, as dificuldades deste mundo, a gente precisa levar uma vida de oração, precisa levar uma vida de santificação do corpo, da alma, do espírito, né? Então, assim, é muito importante. Graças a Deus, né? Então, assim, eu já nasci ouvindo, vendo, e eu tomei uma decisão mesmo com Deus, foi no ano de 2019. Tomei uma decisão com Deus, onde o Senhor, ele começou a se revelar na minha vida, experiência própria, né? Aquilo que eu vi coisas que as pessoas ali viveram, mas coisa própria minha mesmo, eu vivi ali em 2019. Deus, ele começou a falar comigo, eu perdi totalmente o desejo de beber, de estar na balada,
E eu sempre senti essa necessidade da obra de Deus, sempre acreditei em Cristo, sempre acreditei na salvação, e o Senhor Jesus, ele assim me trouxe essa transformação, esse conhecimento, e ali eu pude ter essas experiências e ter algumas experiências, depois a gente puder estar contando para a edificação de todos os ouvintes. Pode contar. A experiência que eu tive, eu vou falar até recente, né? A gente tem bastante. Foi em 2023, praticamente quase no final do ano ali. Eu tive uma experiência de que eu estava no domingo de manhã orando no culto de Santa Ceia. E era praticamente ali 8h45 da manhã. E quando eu levantei da oração, eu cantei um corinhos, como a gente tem, né? Todas essas práticas da igreja tem suas práticas, né? E eu peguei, levantei da oração e comecei a cantar os corinhos. Aí depois ali eu olhei, tem um irmão Antônio, ele tem ali uns 70 e poucos anos. Eu olhei para ele, ele estava passando mal na igreja. E ele era branco, ficou muito branco, muito pálido. A esposa dele já veio e segurou a cabeça dele. E ele acabou morrendo naquela manhã. E quando eu vi aquilo, eu falei, igreja, vamos se colocar de pé e vamos orar. E naquele momento a igreja se colocou de pé e a gente orando. E estava com nós o presbítero Jair. Ele pegou o óleo e foi ungir. E quando ele ungiu, o nosso irmão Antônio, ele deu aquela respiração e voltou. Ele teve uma morte súbita e Deus, ele ressuscitou naquela manhã. Então, assim, foi uma experiência marcante. E a gente vê que foi no ano de 2023, né? Então, assim, milagres acontecem, ressurreição acontece, Deus ainda é o mesmo, Ele opera. Então, isso marcou a minha vida. E até depois chegou ali a ambulância, né, que chamaram, e eles não acreditaram. Quando eles fizeram o exame ali, viram que ele teve uma parada ali, uma morte súbita, e até queria levar ele, o irmão Antônio, para o hospital, e ele falou, não quero, eu quero participar da Santa Ceia. E ali ele só assinou, e essa sim foi uma experiência muito marcante para mim, uma experiência que eu vi com meus próprios olhos, a ressurreição. Interessante isso, né? É a fé, não é? Sempre o Senhor diz, a tua fé te salvou, quer dizer, aquilo que a gente acredita é que vai acontecer. O tamanho da fé é o tamanho da graça, não é? A distância do pedido para a graça é do joelho até o chão, não é verdade? Quando a gente se coloca de joelhos, automaticamente, né, quando a gente se coloca numa situação de humildade, de reconhecer a nossa pequenez diante de Deus, é que Ele manifesta a sua grandeza, não é isso? É verdade. A Igreja Deus é Amor tem pastoras? Não. Mulheres, não. É conhecido só como mulher dirigente, assim, né? Que fica ali para estar auxiliando. Agora, pastor, assim, não. Mas isso só pastor. Mas elas também não pregam. Pregam, as mulheres pregam também. Sim. E aí, como elas são chamadas? Esposa de pastores, ou dirigentes, não. Obreiras, né? Obreiras. Conhecida como obreiras. Muito bem. Além do culto, né? Tem escola dominical? Não. Ou vocês têm, como é que é a preparação para as crianças, jovens, enfim, o que acontece nessa formação, assim, né? Que nem eu falo, a gente tem essas ordens, que é passada da série mundial, e todas a nossa igreja tem o pequeno Galileu, que trabalha com crianças, para estar ensinando as crianças, né, no caminho do Senhor Jesus. E nós temos a sala, ali onde é que tem professoras que ficam auxiliando essas crianças, dando os ensinamentos para elas. E também na parte do jovem a gente tem o Expansão Jovem, que também hoje está crescendo bastante. E a gente já trabalha mais na sede mesmo, os jovens, né? Aí tem o evangelismo, tem os cultos, que é voltado também para os jovens. E faz encontros só para jovens também? Tem essas... Faz também isso, faz encontro. O culto Expansão, né, que é voltado somente para a juventude, né? Aí eles levam a juventude para pregar, para trabalhar, para fazer evangelismo. Um trabalho somente ali com a juventude. E aí tem canto, tem louvor, tem toda essa parte.
E um número bom de jovens, tem bastante, a igreja tem bastante jovens, tem bastante, tem crescido crianças, bastante, jovens, tem. Que isso é importante, né? As igrejas sempre precisam de uma renovação, né? Eu vejo pastores jovens como vocês dois, então a gente sempre conserva a esperança de que, né, o sangue novo está sempre circulando. Não desmerecendo os mais velhos, que eles têm toda uma bagagem, uma experiência. Mas é importante a juventude também. Está na frente também, né? Porque eu sempre digo, a juventude não é o futuro, é o presente. É o presente da igreja, né? Tem que estar ali agindo, e, enfim, todas essas questões são importantíssimas para o crescimento de qualquer denominação religiosa. Nós falamos, você falou ainda há pouco, pastor Josué, que a igreja está em vários países, né? Qual é o país que hoje mais cresce a igreja Deus é Amor? No Brasil. Para o exterior assim, teve bastante crescimento no Peru. No Peru. Como eu falei, a gente está em mais de 150 países, né, no mundo, então são muitas igrejas e também muitos países. Tem feito esse trabalho. E no Peru ali teve também um crescimento extraordinário. Foi no tempo que o saudoso missionário foi fazer uma concentração no Peru. E naquele tempo lá era o tempo de terrorismo, que o Peru estava num estado bem difícil. Sim, foi muito. E quando ele estava nessa concentração, ali tinha mais de 100 mil pessoas. E ali começou a aparecer um monte de terrorista. E no meio dessa concentração, o missionário mandou eles ficar deitados no chão, né? Porque a gente sabe que quando já é ordem, né? Se tem algum ataque, se joga no chão. E aí eles começaram a jogar bomba de cima dos prédios, com metralhadora. E foi algo assim tão marcante que nenhuma pessoa que estava ali foi ferida. Ele jogava as bombas do prédio para cair no meio da multidão e explodia tudo no ar. E ali então teve esse crescimento através dessa perseguição, né, que ele teve. Aí a mídia começou a mostrar ali, e ali começou o Peru crescer de uma forma assim extraordinária. Nós temos bastante igreja lá e tem sido assim alcançada, muitas curas também, muitas libertações, o poder de Deus manifesto. E vocês já tiveram em algum outro lugar fora do Brasil pregando, ou aqui mesmo dentro do Brasil? Vocês já tiveram em alguma missão fora? Em outras cidades, só em outro país ainda não. Estamos esperando na oportunidade. Estão esperando o chamado, né? A determinação do Mas Senhor. em outras cidades já, pela misericórdia do Senhor, né? E é sempre importante estar atento para o chamado de Deus, o que Deus quer, o que o Senhor quer que eu faça, não é? Exatamente. Muito bem. Mais alguma coisa extraordinária para contar? Algum fato extraordinário? Quer contar um, Gabriel? Acho que eu conto uma oportunidade também, quero contar uma para aumentar a fé de todos os ouvintes, né? Nós temos o nosso grupo de visita à nossa igreja, juntamente com as irmãs ali, conhecido na nossa igreja por círculo de oração, umas irmãs focadas no círculo de oração, na oração. E na minha conversão eu sempre andei muito com essas irmãs, que é conhecido como minha mãe na fé, né? Tenho ali minhas irmãs conhecidas como mãe na fé, são muito de oração. Eu aprendi a orar com elas, aprendi a temer ao Senhor, aprendi muita coisa através da vida daquelas mulheres, né? E hoje eu dirijo ali a Igreja da Fazenda, pela misericórdia de Deus, e elas estão ali juntamente conosco. E a gente foi fazer uma visita num lar, na qual tinha uma pessoa há 3 meses já não se movia numa cama, há 3 meses estava ali acamada, não conseguia nem levantar o seu braço. E ela é mãe de um cooperador nosso da igreja, de um obreiro nosso da igreja. A gente foi fazer a visita, fomos lá orar pela vida dela, pela misericórdia de Deus. E durante a oração, né, Deus sempre pedia para ela usar da fé dela. E ali, pela misericórdia de Deus, depois de alguns tempos de oração, aquela mulher levantou e começou a andar de novo dentro de casa. Então foi algo assim que aumentou muito a nossa fé. Foi a primeira vez que eu vi algo extraordinário assim feito. Amém? Pelo círculo de oração e através da nossa oração. Já vi muitos milagres acontecer na nossa sede mundial. Vi pessoas vomitarem câncer. Mas quando nós orar e algo acontecer, aumenta também a nossa fé. Não que somos alguma coisa, mas
segundo a misericórdia de Deus, né, através da nossa oração, o Senhor poder mover alguma coisa, através da fé da pessoa também, amém? E foi algo assim para mim que me marcou bastante também, né, algo sobrenatural, ver aquela mulher levantar daquela cama, estava ali acamada, não conseguia nem levantar seu braço, e começou a andar e correr dentro da casa. Então foi algo assim que me marcou bastante, é algo tremendo ver o mover de Deus em nossa vida, e realmente a minha fé ali foi muito aumentada. Poder ver que Deus está operando ainda, que Deus ainda move em nosso meio, que Deus ainda está ouvindo a oração da sua igreja, né? Isso é algo assim extraordinário em nossa vida. É, o Espírito Santo é o mesmo, exatamente, né? Não envelhece, é sempre atual, a palavra é sempre atual. Então nós temos que entender que é a graça, o que é de Deus, não é? Não é nada E Ele vai nosso. agir onde quer, quando quer e como quiser, né? Nós rezamos, colocamos a nossa vida, dobramos o nosso joelho, abrimos a palavra, rezamos e oramos e clamamos, e o agir de Deus vem conforme o momento certo, não é? Não é o nosso querer, é o querer de Deus, não é verdade? E é um preço que a gente tem que pagar, né? É um preço da renúncia. Que todos nós que vamos servir a Deus, tomamos essa decisão, a gente tem que renunciar, né? Como diz, todo aquele que vem após mim, renuncia a si mesmo. Pegue a cada dia a sua cruz e siga. E a gente sabe que o Evangelho não é fácil. Servir a Deus não é fácil. São lutas, são provações, são dificuldades que surgem. Só que quando nós somos fiel com Deus, Deus também é fiel conosco. Ele nunca nos deixa desamparado. Quanto mais se coloca a serviço da messe, mais as contrariedades vêm, mais as batalhas adversas vêm, não é? Quantas coisas vêm contra para ver se a gente desiste, não é verdade? Mas o importante é estar firmado na fé. É isso que nós falamos, que vocês falaram no começo. Estar com a fé firmada, na esperança, né, de que um dia nós estaremos diante de Deus. E a Bíblia diz, né, que o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Então, a gente vai adquirindo mais e mais fé através das obras, né? Porque através das obras a nossa fé é aperfeiçoada. Então, assim, a gente vai tendo experiência, Deus sempre vai operando através da nossa fraca pessoa, vai aperfeiçoando o seu poder, a sua graça, como experiência que vai afirmando a nossa fé. Falando de experiência, de acrescentar a nossa fé, né? Teve até o meu patrão também, ele teve um estado terminal mesmo da sua vida, eu fui visitar ele aqui no Marieta, ele estava numa sala fechada e ele estava já com o pulmão, estava bem assim crítico a situação dele. E eu fui um domingo lá tarde e eu orei por ele, atrás do vidro ali, eu clamei: Senhor, tem misericórdia, o Senhor venha dar saúde, venha entrar com a providência. Que a gente viu que não tinha solução ali, a família, a gente conversou com o médico e não deu uma semana, ele teve alta. Então, assim, é o poder de Deus que vai se manifestando em nossa vida, através que a gente vai se colocando, vai fazendo a obra de Deus e Deus vai confirmando. Então é algo maravilhoso. Sim. E hoje ele está lá, está firme e forte, né? E isso que ele já tem aí 68 anos de idade e está, a misericórdia de Deus está lá na empresa lá e com bastante força. E uma coisa interessante, né, pastor? Os dons, os talentos que o Senhor nos concede, eles são para o outro, não é verdade? Por exemplo, o dom da palavra, da pregação. O Senhor vai pregar, né? Mas o Senhor não vai pregar sem ter orado, sem ter se preparado. Então, quem primeiro foi beneficiado foi o Senhor, para depois o Senhor, né, transmitir aquilo que o próprio Deus irá falar. A mesma coisa uma oração. Ela não acontece por nada. Você impõe as suas mãos, não é isso? A partir do momento que você impõe as suas mãos, você passa a ser um canal. E o primeiro agraciado é você, não é isso? Você é tomado pelo Espírito Santo para poder ser um canal para que aquela graça chegue
aquela pessoa. Não é isso? E a gente sabe que a gente tem que levar essa vida de comunhão com Deus, né? Então, assim, ó, para que isso venha acontecer, que milagres venham acontecer, que nem revelações da palavra de Deus, é tudo no altar de Deus. É tudo confirmado pelo Senhor, né? Então, assim, a gente preserva muito pela revelação da palavra de Deus. A gente ora a Deus, a gente consagra a nossa vida, a gente pede confirmação de Deus e a gente vê Deus sempre honrando pessoas que vêm chorando, essa palavra era para mim. E assim a gente vê que a palavra de Deus impactando as vidas. Então, assim, é maravilhoso para nós, é muito gratificante, porque a gente sabe que estar fazendo a obra de Deus e cuidando de almas não é fácil. É muito difícil. E Deus, ele sempre tem nos dado força e graça. E através do nosso esforço, Deus, ele vai cooperando através do Espírito Santo. Através da palavra, das curas, das libertações. E a gente vê que o nosso trabalho, ele tem ali valido a pena, né? E o Senhor Jesus, ele sempre surpreendendo a nossa fé. Então, é muito maravilhoso. E toda a vida, né, de um cristão é no altar de Deus. É buscando a presença de Deus, é buscando o Espírito Santo. Então, sem a presença de Deus, sem o Espírito Santo de Deus, o homem não pode fazer nada. A palavra é viva, né? É para cada um de vocês, perdão, um versículo que norteia a vida de vocês. Eu sei que tem milhares, né? Não dá para... Mas assim, eu tenho esse versículo como sempre uma... Tem? Eu tenho para mim algo que eu guardo muito, porque a gente tem a esperança na nossa salvação, se encontrar lá com o Senhor. Romanos 8:18. As aflições desse tempo presente não vão se comparar com a glória que nos há de ser revelada. Nós passamos tanta aflição com o Senhor. Vale a pena, né, renunciar o que renunciamos. Vale a pena passar o que nós passamos com o Senhor. Vale a pena tudo isso que nós estamos enfrentando para ter uma vida com Deus, né? Deixando os manjares das coisas do mundo para servir ao Senhor. Mas um dia nós vamos se encontrar com o Senhor na glória e tudo isso valerá muito a pena. A recompensa virá. Exatamente. Em Romanos 8:18, as aflições desse tempo presente não vão se comparar com a glória que nos há de ser revelada. Pastor Josué. Para mim, eu sempre, desde o momento assim que me coloquei na presença de Deus, e todos, né, que são impactados pela mensagem da cruz, né? Diz que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, para mim, a mensagem da cruz é o que me motiva, é o que me faz me entregar ao Evangelho. Por tudo aquilo que Cristo ele fez por nós na cruz, aonde entregou seu próprio Filho unigênito para morrer pelos nossos pecados, sendo ele perfeito, e nos mostrou, nos provou, né, este amor tão grande. Então eu não posso rejeitar a mensagem da cruz. Eu tenho que ser testemunha, né? E a gente sabe que para ser testemunha é ser um mártir. E o primeiro mártir foi o diácono Estevão, né, que morreu apedrejado. Então, assim... Por ordem de Paulo, né? Isso, que deu ali o voto, né? E depois foi alcançado pelo Senhor. Ali a morte de Estevão já começou a tocar o coração de Saulo, né? E aquilo ali não foi por acaso, né? Ali alguma coisa já começou a mover o coração dele, sem mesmo ele perceber, né? E ao falar de Paulo, o que a gente vê ali é o encontro, né? É o encontro que marca a nossa vida e a nossa fé, é o encontro. Era um homem, por que o Senhor quis ele, né? Um perseguidor, mas porque era um homem determinado, um homem inteligente. Eu preciso desse, é esse aí que eu quero, não é? Que para muitos ali, as pessoas queriam até mesmo, Paulo tem que pagar aquilo que ele fez, né? Mas para Deus não, é um vaso escolhido. E ele foi muito obediente. Sim. Sabe, ele foi muito obediente, inclusive a Pedro, né? Assim, claro que os dois tiveram questões para ser discutidas, mas ele sempre respeitava a autoridade de Pedro, né? Vamos perguntar a Cefas, vamos ver o que ele pensa. Isso é muito importante, a obediência, né? Respeitar a hierarquia ministerial também. Eu acho que isso é fundamental.
Você falou da cruz, né? Eu fico imaginando, e a gente vê no relato, né, da crucificação, a angústia de Jesus, não é verdade? A hora que levanta o madeiro naquela altura, né, que fica... E ele olha de lá e se vê sozinho. Está ali embaixo a mãe, Madalena, João, né? E os outros. Imagina a aflição, a angústia. Ali parecia uma sentença de fracasso. E ele se vê tão sozinho que ele olha para o céu e diz: meu Deus, por que me abandonaste? A sensação de abandono, onde é que estão meus companheiros? Aqueles que comeram o pão comigo, caminharam comigo, viram os milagres. Onde é que está a multidão que foi saciada? Os coxos, os cegos, os mudos, os surdos, os leprosos. Onde é que está todo mundo? Ninguém se levantou. Não é verdade? E a Bíblia até fala em Isaías 53, né? Que ao Pai agradou o moê-lo. Então aquele momento ali é tão forte quando ele diz Eli lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Era o pranto, o humano falando, né? A dor do ser humano, a dor nossa. Ele experimentou a nossa dor humana, né? O abandono também. Quantas vezes também, eu não sei, né? Mas também a gente, Senhor, né? Às vezes a demora de Deus também nos aflige um pouco, não é verdade? Aquela resposta que não vem. Que nem todas as orações às vezes é respondida, né? O próprio Jesus, ele no Getsemane clamou ao Pai, né? E o Pai não respondeu. Porque às vezes o silêncio de Deus é a melhor resposta para as nossas indagações. E a gente tem que entender o silêncio de Deus. Que os nossos caminhos não são o caminho do Senhor, né? Que o caminho do Senhor é bem mais elevado, o pensamento é bem mais elevado que o nosso. Então, às vezes a gente se encontra, né, nesse estado de onde é que está o Senhor? Será que o Senhor me desamparou? Mas na verdade é que o Senhor não desampara ninguém. Uma vez eu ouvi uma frase que eu fiquei pensando, até hoje eu fico pensando. O silêncio de Deus nos deixa surdos. É ensurdecedor, nos deixa surdos. Como isso? Como explicar isso? É porque parece que a gente não ouve mais nada. E os sinais aparecem de uma forma. Mais para frente, quando a gente esquece aquilo ali, ou não esquece, mas vem um sinal, está vendo aqui, por que não te respondi naquele momento? Porque a resposta vem depois, na hora certa, né? E às vezes também não vem. A palavra também diz que em determinados momentos o Senhor curou todos. Em alguns momentos, alguns foram curados, quer dizer, nem todos foram. Então é assim, tudo depende. Não depende da gente, nós dependemos dele. E é maravilhoso nós saber que o Senhor também trabalha no silêncio, né? No silêncio. A Bíblia já diz, Eclesiastes 3, que é um tempo determinado para todas as coisas, né? Deus sabe como trabalhar sobre a nossa vida no tempo dele. Todas as vezes a nossa fé se abate um pouco, a gente não vê Deus trabalhar, mas a gente tem que entender que Deus também trabalha no silêncio sobre a nossa vida. O Senhor se recolhe, né? Quantas vezes ele se recolhe, vai para lá sozinho, fica lá. É que nem diz um certo ditado que durante a prova o professor fica em silêncio, né? Mas Deus, ele está ali vendo, trabalhando, contemplando a nossa vida. Isso é maravilhoso, né? É como, né, não sei se tu já é pai, não? Não, tu não é casado ainda. Né? Mas ele então tem filhos, e quando o filho é pequeno também, começa a dar os primeiros passos, o pai e a mãe largam assim, mas estão segurando por trás, assim, então é aquela coisa de Deus, né? E Deus não pode se revelar todo de uma vez só. Nós temos que, durante a nossa vida inteira, nós vamos ser provados e testados, porque nós somos o barro na mão do oleiro. Enquanto esse vaso não estiver tinindo, né? Fazendo aquele eco que o Senhor quer, ele vai fazer de novo. Ele é o oleiro, vai desmanchar, vai fazer de novo. Eu acho assim que a maior revelação, assim, eu acho que é na morte de um cristão.
Assim como Estevão teve aquela revelação e viu, né? Nossa, Jesus à direita do Pai, né? Então, assim, Deus ele se revela. De várias formas Deus se revela, mas a maior revelação é quando nós partimos desse mundo e está na glória. Essa é a maior revelação de Deus para a nossa vida, né? Ontem eu estava assistindo o Fantástico, vocês não assistem, mas e estava vendo aquelas pessoas que estão vindo lá do Líbano, né? Nos ataques, elas estão sendo repatriados. Até quando que o ser humano vai ser capaz de fazer? De ainda, desde todo o tempo, ainda vive em guerra e nunca se acha. Sabe por quê? Porque a paz não vem do homem, a paz vem de Deus. Ele é o príncipe da paz. Enquanto as pessoas não reconhecerem ele como tal, não terá paz no mundo nunca. Não é verdade? A Bíblia diz que ele concede a paz que excede todo entendimento. Exatamente. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Foi 1 hora, passou rapidinho. E eu digo para vocês que eu fiquei engrandecido e feliz com a presença de vocês aqui. Aprendi bastante coisa, aprendi muitas coisas, né? O testemunho de vocês, eu tenho certeza, o testemunho arrasta, né? E a minha gratidão, e eu queria agora que vocês, com a consideração final de vocês também fizessem uma oração para os nossos ouvintes, ok? Amigo Rádio Ouvinte, nós agradecemos a sua presença aqui conosco, você que nos acompanha pelas ondas da Rádio Conceição e também pelos canais, né, das plataformas do YouTube. Então agora as considerações finais e a oração final com os dois pastores. Para mim é uma honra, né, contribuir com o avanço do reino de Deus na terra e também uma honra poder estar compartilhando as experiências. São muitas experiências, só que não cabe tempo, né? E também é uma honra estar falando um pouquinho sobre a palavra de Deus juntamente com o Senhor. É uma honra, muito obrigado. Que Deus possa abençoar grandemente e que a cada dia mais possa avançar essa programação de rádio, né? Alcançando os ouvintes que está na sua casa. Nós vamos fazer uma oração então, a favor dos ouvintes, todos aqueles que estão nos assistindo também. Senhor, meu Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te glorificamos por estar na tua presença. Senhor, quero pedir o perdão dos meus pecados, de todas as minhas falhas, Senhor. Obrigado por esta rica oportunidade de nós estarmos reunidos, Senhor, falando da tua palavra, para alcançar, ó Deus, todos os ouvintes, Senhor, que estão nos ouvindo, Pai. Eu sei que muitas delas estão nas situações difíceis, Pai, e eu sei que o Senhor, Pai, falou, eu sei que o Senhor tocou neste coração, que o Senhor possa, meu Deus querido, curar aqueles que estão enfermos, libertar aqueles que estão oprimidos, Senhor, aqueles que já não têm mais a paz, já não têm mais felicidade, já não têm mais o ânimo de viver, que o Senhor possa, meu Pai, trabalhar neste coração e que eles possam ter essa experiência, Pai. Senhor, meu Deus, abençoa este programa, Pai, abençoando também, Senhor, todos aqueles que estão aqui conosco. Senhor, meu Deus, dando saúde, dando livramento, Pai. Salva, Senhor, meu Deus, as almas e venha trazer, Senhor Jesus, avivamento para a nossa vida, para que possamos ser fiéis a Ti. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, venha abençoar, meu Pai, cada vida, Senhor, que está ouvindo nessa noite, Senhor, meu Pai, que ficou aqui conosco, meu Pai, edificando, Senhor, através da Tua palavra. Senhor, abençoa assim esse povo, abençoa, meu Pai, as almas que estão aí na sua casa, Senhor, as famílias, meu Pai, vai estruturando, vai fortalecendo, aumenta a fé, meu Pai, de cada ouvinte, Senhor, se porventura alguém enfermo, Senhor, na sua casa, o Senhor venha curar, o Senhor vai alcançar com a Tua graça, com a Tua misericórdia, meu Pai, venha assim abençoar ainda mais essa rádio, essa programação, meu Pai, abençoa os Teus filhos, meu Pai, que aqui participaram, abençoa, Senhor, cada um que ouviu, meu Pai, essa programação, Senhor, meu Pai, cuida de cada um de nós, meu Pai. Confirma a Tua bênção, o Teu cuidado, o Teu milagre e a Tua vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém, Jesus. Obrigado, paz e bem, e até semana que vem, se Deus assim permitir.
Na Conceição FM, programa Itajaí, 200 anos de fé. Histórias e curiosidades sobre o caminho de fé nos últimos 2 séculos em nossa cidade.